Graças a Deus. E a paz do Senhor para todos vocês que estão me ouvindo e me vendo. E que tenham um dia abençoado. A palavra que eu tenho para hoje encontra-se em Filipenses, capítulo 1, e eu quero ler do versículo 12 até o versículo 18. E foi escrita por Paulo quando estava na sua primeira prisão, em Roma. Eu aproveito então para pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Então vamos à leitura da palavra. E diz assim: Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas aflições. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda mais. Meus irmãos, uma palavra tão importante, e eu quero assim trazer uma explicação, porque Paulo começa a falar, ele estava na prisão, e devido à sua prisão, houve um conhecimento pela guarda pretoriana, serviu de bênção. A guarda pretoriana era a guarda pessoal, digamos, guarda-costa do imperador. Mas aqui Paulo fala de duas classes de pessoas pregando o evangelho. E parece até um pouco estranho, mas para aqueles que não têm uma compreensão, como aconteceu no ministério de Paulo, no princípio, do cristianismo, Paulo era um judeu. E ele, então, depois que teve aquele encontro com Cristo, ele passou a ser um judeu que eles chamavam liberal. Ele não acompanhava mais aquele judaísmo radical. E tinha também toda a parte do Império Romano, porque naquele tempo o povo judeu, o povo também viajava muito, embora andando, às vezes de navio, muitos que queriam pregar a palavra. Eram crentes, mas eles não tiveram uma compreensão ampla como teve Paulo. É o que ele chama de judaizantes. Então, o que aconteceu? Quando Jesus morreu, ressuscitou e houve derramamento do Espírito Santo, muitos judeus se converteram. Mas eles não tiveram a mente aberta como teve Paulo para anunciar o evangelho que nós vivemos hoje. E esse povo que Paulo diz que pregam assim, a certo ponto por contenda, ele sofreu uma guerra muito grande dos judaizantes. Eles eram crentes, eram batizados com o Espírito Santo, muitos deles. Criam em Jesus, muitos deles. Mas eles pregavam que era preciso se circuncidar, guardar o sábado, guardar toda a lei de Moisés, e foi uma dificuldade no ministério de Paulo. E agora, quando Paulo está preso, eles aproveitaram a oportunidade para se vangloriar, e aí começaram a pregar com mais entusiasmo. E é onde diz Paulo: que importa, contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Parece
que eles tinham um certo fingimento. Quem lê a Epístola de Paulo aos Gálatas nota que Paulo teve uma dificuldade muito grande com esse povo. E é de tal modo que se lê na própria Epístola de Paulo aos Gálatas, que lá em Antioquia, ele teve que repreender o próprio Pedro, porque ele estava vivendo igual o gentio. Mas chegaram alguns enviados de Tiago. Não é que Tiago mandou, da parte de Tiago, ele está se referindo que vieram de Jerusalém, da igreja que estava em Jerusalém, que era uma igreja totalmente judaica, um evangelho até certo ponto diferente, embora crendo, sendo batizados com o Espírito Santo. E Pedro se deixou levar. Paulo repreendeu. Então, houve uma dificuldade. Eles chegaram naquela região da Galácia, onde Paulo tinha pregado, e procuravam desfazer tudo. Ainda hoje, meus irmãos, na pregação do Evangelho, nós vemos tanta facção, tanta gente que quer pregar de uma maneira diferente e às vezes incomodando o Evangelho. Mas Paulo, na sua grande capacidade espiritual, ele não proibiu. Pouco importa. O evangelho tem que ser anunciado. Se eles estão falando com verdade ou fingimento, paciência. Quando ele está falando verdade ou paciência ou fingimento, não está se referindo que ele estava trazendo até certo ponto uma heresia, mas queria apresentar o judaísmo. Meus irmãos, graças a Paulo, que o Senhor salvou de uma maneira poderosa, o cristianismo pôde ser ampliado. Pode ser o vinho guardado ou em chamado odres novos, porque o judaísmo era odres velho. Para colocar vinho em odres velho, quando o fermento vai arrebentar. E foi o que aconteceu. Foi indo. Hoje, os cristãos judeus é muito pouco. Mas a igreja cresceu nesse evangelho puro que Paulo prega, que nós procuramos viver hoje, que Cristo liberta, que não estamos debaixo da lei, estamos na graça. E nós temos que entender, ao ponto de dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é, que nós morremos para a lei, estamos na graça, ressuscitamos em novidade de vida. Meu irmão, continue servindo o Senhor com alegria e novidade divina, pois é essa palavra, essa esperança poderosa que nós temos. E um dia nós queremos nos encontrar lá na eternidade com Cristo, que Ele é o centro do Evangelho, Ele é a cabeça deste corpo que é a igreja, e você, meu irmão, faz parte deste corpo. Não se desligue, mas fique pela fé, servindo o Senhor, e que Ele te abençoe muito maravilhosamente. Eu quero orar. Deus bendito, Deus da eternidade, eu te agradeço pela salvação, te agradeço pela oportunidade de estar pregando agora. Eu quero pedir, Senhor, abençoa todo aquele teu servo, a tua serva que me ouve neste momento, dando graça, alegria e renovação espiritual. Deus bendito, eu peço tudo isso no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.